Nas noites caribenhas, a música que sobe das ruas, o vento que vem do mar e a vida que flui entre os carros americanos antigos, aqui é uma ilha onde o tempo desacelera e o ritmo nunca para. Cuba. Em Havana, de um lado há prédios coloridos, fumaça de charuto e pessoas dançando salsa nas ruas. Do outro, as marcas da revolução, os slogans nas paredes e um espírito que os anos não conseguiram mudar. Neste vídeo, vamos observar de perto a vida noturna de Cuba, suas mulheres, o cotidiano, a história e a natureza da ilha. A vida noturna em Cuba. À noite, especialmente em Havana, Cuba carrega ao mesmo tempo o calor do sul, o ritmo do Caribe e as histórias acumuladas ao longo dos anos. Durante o dia, a vida avança lentamente sob o sol. Quando a noite chega, ela não acelera, apenas muda de ritmo. A música sobe das ruas, as pessoas se sentam nas portas das casas, risadas ecoam dos balcões. No centro da noite de Havana está a música, salsa, som, rumba. Em cada esquina há uma melodia, em cada passo um ritmo. Em Cuba, a música não é um espetáculo de palco, mas parte natural da vida. Uma orquestra que toca em um bar pode atrair para dentro até as pessoas que estão na rua. Uma canção que começa em um pequeno lugar pode virar um palco com gente dançando na calçada. As mulheres cubanas são uma das forças mais marcantes desse ambiente. Elegantes, orgulhosas e donas do ritmo. Quando dançam, não dão apenas passos, carregam consigo toda a sua história, cultura e sentimentos. De dia são profissionais, mães, trabalhadoras. À noite, encontram suas amigas e se libertam com a música. A vida noturna de Cuba gira mais em torno de locais pequenos, simples e calorosos do que de grandes clubes luxuosos como na Europa. Bares com música ao vivo, salões em prédios antigos, pequenos clubes e rodas de dança que se formam espontaneamente na rua. A diversão aqui não está no luxo, mas no sentimento. Cadeiras velhas, paredes desgastadas, porém pessoas cheias de vida. O Malecón, a orla de Havana, é como um ponto de encontro noturno. Jovens, casais, grupos de amigos, todos vão até lá para conversar ao som do mar, acompanhar quem toca violão, beber algo simples ou apenas olhar para as ondas. É um local noturno gratuito, infinito e totalmente do povo. As mulheres cubanas têm um papel forte na sociedade. O nível de educação é alto, a grande presença feminina no sistema de saúde e educação. Ao mesmo tempo, a estrutura familiar é importante. Elas são o centro do lar e também ativas na vida social. À noite, você vê mulheres trabalhadoras, batalhadoras, mas que não perderam o sorriso. Outro ponto marcante da vida noturna cubana é a ausência de ostentação. Não há necessidade de roupas de marca ou looks da moda. O importante é estilo e confiança. As pessoas focam mais no que sentem ao dançar do que em como parecem. Turistas quase sempre ficam encantados com essa energia natural. A noite em Cuba é a expressão de uma alegria de viver que resiste à pobreza, ao embargo e às limitações. Mesmo quando falta luz ou quando os recursos são escassos, se há um rádio, um violão, algumas pessoas e ritmo, isso já é suficiente para os cubanos. Em resumo, as noites de Havana não são apenas uma paisagem urbana, são um personagem. Enquanto a música não parar e as pessoas não saírem das ruas, a noite em Cuba nunca termina de verdade. Vida cotidiana. Um dia em Cuba. Um dia em Cuba começa cedo, com calor leve e um ritmo tranquilo. Ao amanhecer nas ruas de Havana, sons surgem das janelas, as pessoas acordam aos poucos e os carros antigos começam a aparecer. A vida flui mais devagar do que na maioria dos países europeus, mas é cheia de relações humanas e contato direto. Logo cedo, os vendedores ambulantes chamam a atenção. Pão, frutas, legumes e pequenos lanches. A população está acostumada a comprar muito mais nas ruas do que em mercados. Em Cuba, nem tudo está sempre disponível. Devido ao embargo e às dificuldades econômicas, alguns produtos podem ser difíceis de encontrar. Por isso, o povo aprende a viver com o que tem, a compartilhar e a criar soluções. O café da manhã costuma ser simples: pão, manteiga, talvez um pouco de geleia, café
ou café com leite. Café é um hábito essencial para os cubanos, forte, em pequenas xícaras. É um pequeno ritual que acontece na varanda, na cozinha ou na porta de casa. Durante o dia, a vida nas cidades é marcada pelo trabalho, repartições públicas, escolas, hospitais, oficinas. Como o sistema é majoritariamente estatal, a maioria das pessoas trabalha para o governo. Os salários não são altos, mas saúde e educação são gratuitas, e isso molda o cotidiano. As mulheres cubanas são o centro da vida diária. Professoras, médicas, enfermeiras, engenheiras, funcionárias públicas, mães, amigas. Elas ocupam muitos papéis ao mesmo tempo e são fundamentais para o funcionamento da sociedade. Ao meio-dia, o calor aumenta. As pessoas procuram sombra. O almoço geralmente inclui arroz, feijão, frango ou carne e um pouco de salada. A culinária cubana é simples, mas farta. Luxo não existe, mas há compartilhamento. As relações de vizinhança são fortes. Famílias e amigos vivem muito próximos. À tarde, as ruas se enchem de crianças. Saindo da escola, jogam bola, andam de bicicleta, brincam nas calçadas. Mesmo com a internet mais presente, as crianças ainda crescem muito nas ruas. Pouca tecnologia, mas muita imaginação. Os carros antigos também são parte do cotidiano. Modelos americanos dos anos 50, Ladas soviéticos, veículos mantidos com criatividade. Eles são meios de transporte e também símbolos culturais. Ao entardecer, as pessoas voltam para casa. Vizinhos conversam das varandas, famílias se reúnem nas portas, idosos observam o movimento. Em Cuba, a rua ainda funciona como uma espécie de rede social. As pessoas jantam, assistem TV, colocam música, conversam, fumam charuto ou apenas tomam café. Pouco luxo, mas muitos rituais. A vida não se baseia em coisas caras. Baseia-se em estar junto, conversar e rir. Um dia em Cuba, para quem olha de fora, pode parecer faltando algo, mas para quem vive ali, é simples, modesto, mas real. Uma vida construída não sobre marcas e dinheiro, mas sobre relações humanas, música, ritmo e solidariedade. Revolução, embargo e a ilha que resiste. Para entender a identidade cubana, não basta olhar um mapa. É preciso observar a história, os slogans nas paredes e a determinação nos olhos das pessoas. Cuba não é apenas uma pequena ilha no Caribe. É o palco de uma das histórias de resistência mais simbólicas do século XX. Por muito tempo, colônia da Espanha, Cuba foi organizada em plantações de cana-de-açúcar e trabalho escravo. Ao longo do século XIX, o desejo de liberdade cresceu até a independência chegar com muitos sacrifícios. Mas logo, a influência dos Estados Unidos começou. Em meados do século XX, Cuba havia se tornado um destino de cassinos, turismo de luxo e negócios da máfia, enquanto o povo vivia na pobreza. Corrupção, desigualdade, injustiça social. Foi esse ambiente que preparou o caminho para Fidel Castro, Che Guevara e seus companheiros. A Revolução de 1959 mudou não só o sistema político, mas a identidade do país. Cuba deixou de ser uma ilha cassino capitalista e passou a construir um sistema socialista. Terras foram estatizadas, educação e saúde tornaram-se gratuitas, e o governo passou a promover uma nova consciência social. Isso levou a um rompimento com os Estados Unidos. Empresas americanas perderam influência. No contexto da Guerra Fria, Cuba aproximou-se da União Soviética. Resultado, o embargo econômico. Há décadas o embargo afeta a ilha. Peças são difíceis de encontrar, tecnologia é limitada, o comércio é restrito. Mas é justamente aí que surge a característica mais marcante do povo cubano. Não apenas se contentar com pouco, mas criar soluções com o que existe. Carros antigos funcionando, peças remendadas, prédios restaurados inúmeras vezes, tudo fruto de criatividade e necessidade. O sistema político cubano ainda é muito debatido. Há quem valorize a educação gratuita, saúde acessível e alto índice de alfabetização. Há quem critique a falta de liberdade de expressão, os problemas econômicos e a vontade de muitos jovens de emigrar. Nas ruas,
Ainda se vêem Che Guevara, Fidel Castro e slogans revolucionários. Os jovens talvez não romantizem tanto, mas reconhecem essa história. A geração mais velha lembra com clareza da desigualdade pré-revolução e compara o passado com o presente. Outro ponto essencial da identidade cubana é o orgulho. A ilha pode ser pequena, a economia difícil e a tecnologia limitada, mas ser cubano significa, para muitos, ficar de pé, não se render e seguir seu próprio caminho: cultura, esporte, música, literatura, dança. Cuba é vibrante. Artistas expressam tanto a dor quanto a alegria da ilha. Contradições convivem lado a lado. A Cuba de hoje está em transição entre os valores da velha geração e os desejos da nova, que cresceu com a internet e mais contato com o mundo. Os jovens querem mais liberdade, mais oportunidades, e isso traz novas questões para o futuro da ilha. Mas, acima de tudo, Cuba se define por algumas palavras: resistência, ritmo, orgulho e inteligência para sobreviver. A ilha sofreu muitos golpes, mas nunca perdeu sua alma. Em Havana, você sente a sombra da revolução, vê sorrisos e escuta música vindo das ruas. Essa mistura é Cuba. Caminhamos juntos por Cuba, as noites de Havana, a simplicidade quente da vida diária e a história de uma ilha que resiste. Um país onde, apesar das dificuldades, o sorriso permanece, a música não para e o espírito não se rende. Se você gostou desta viagem, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar qual país você quer ver no próximo episódio. Até uma nova história em um novo lugar.